falar sobre como fazer a investigação da amenorreia, né? A mulher que não menstrua, a gente vai chamar isso de amenorreia. É importante a gente fazer uma diferenciação, porque existe a amenorreia primária e existe a amenorreia secundária. E antes de mais nada, isso tem que estar claro na sua cabeça. O que é a amenorreia primária? A amenorreia primária é a situação em que a mulher nunca menstruou, né? Ela nunca teve um sangramento menstrual. Aí a gente vai chamar isso de amenorreia primária, né? Então, numa menina com 13 anos de idade, sem o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, né? Ainda um infantilismo sexual, ou numa menina com 15, a partir de 15 anos de idade, com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Isso a gente vai chamar de amenorreia primária. Agora, o que é a amenorreia secundária? A amenorreia secundária é aquela mulher que já menstruou e aí ela passa intervalos sem menstruar. E daí, o que acontece? Sim, ela passa intervalos de pelo menos 3 meses, né? Sem menstruar. Aí a gente vai chamar isso de secundária. É sobre a amenorreia secundária que a gente vai falar aqui hoje. Se você tem uma paciente que chega para você, né? Ela chega no seu consultório, no seu ambulatório, onde você atende, né? E aí ela chega lá e fala: doutora, eu tô vindo aqui porque já tem 4 meses que eu não menstruo. Essa é uma queixa relativamente comum, objeto de investigação pelo endocrinologista. É claro que a ginecologia também, né, vai abordar a amenorreia, mas essa é uma condição que você quer se tornar endocrinologista, você que já é endocrinologista, você, né, está trilhando uma trajetória para se tornar especialista, você precisa conhecer bem. Então, se eu estou dizendo isso, automaticamente você já está me ouvindo dizer que isso cai na prova do time, né? Sim, com certeza, porque essa é uma das características que o endocrinologista precisa ter, né? A habilidade de investigar e tratar a amenorreia. Então, beleza. Se a paciente chegou com a amenorreia secundária, quais são as possibilidades, né? Meu Deus, o que será que pode explicar essa mulher estar há 4 meses sem menstruar? Muito bem. Olha, a primeira coisa que você tem que pensar, número 1, sempre, always, gravidez. Então, é necessário descartar gravidez em toda e qualquer mulher que chega com essa queixa. E isso é muito importante a gente falar e ressaltar, porque assim, às vezes a gente pensa, tudo bem. Aí eu pergunto para ela, tem a possibilidade de você estar grávida? Ela responde que não e pronto, a gente se dá por satisfeito? Não. Se você fizer isso, você vai errar muito na prática. Por quê? Porque muitas mulheres, quando questionadas, né, sobre a possibilidade de gravidez, elas respondem que não, que essa possibilidade não existe. E, na verdade, algumas vezes a gente vai ser surpreendido por uma gravidez. Então, para a gente descartar a gravidez, tem que ser dosando o beta-HCG. Isso tem que ficar na sua cabeça, que é a primeira coisa que você tem que pensar, nossa, será que ela está grávida? E aí, então, essa possibilidade precisa, número 1, descartar. Essa possibilidade precisa ser descartada. Muito bem. E o que mais que pode justificar a amenorreia? Então, vamos lá. Hipotireoidismo e, eventualmente, o hipertireoidismo também podem causar amenorreia. Síndrome dos ovários policísticos, né? É uma causa de amenorreia importante. Inclusive, a síndrome dos ovários policísticos e os seus diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, eu já fiz algumas lives, né, abordando a síndrome dos ovários policísticos, a sua investigação. Lembrando que a síndrome dos ovários policísticos é um diagnóstico de exclusão. Então, assim, é uma condição comum, a SOP, porém ela é um diagnóstico de exclusão. Então, os diagnósticos diferenciais, né, com a síndrome dos ovários policísticos, o próprio hipotireoidismo e também a hiperprolactinemia, a hiperplasia adrenal congênita, a síndrome de Cushing, os tumores virilizantes, né? Essas possibilidades todas, né, existem aqui no contexto de uma mulher que chega com a queixa de amenorreia. A outra possibilidade é o seguinte, a chamada falência ovariana primária. O que é isso? É quando os ovários perdem a habilidade, né, de produzir hormônios e de ciclar, né, ovular, enfim. Então, com isso, a mulher também não menstrua. Essa falência ovariana, ela é um processo fisiológico
né, a partir dos 40 anos de idade, na média, né, por volta dos 50 anos de idade, que é o que a gente chama de menopausa, é o processo fisiológico. Mas quando uma falência dos ovários, né, uma insuficiência ovariana, acontece antes dos 40 anos de idade, a gente vai chamar isso de precoce, né? Falência ovariana precoce. Isso pode acontecer por distúrbios, tratamentos, por exemplo, radioterapia, intervenções cirúrgicas, pode acontecer por doença autoimune, ou pode acontecer de uma forma idiopática, quer dizer, a gente não encontra, né, uma razão, mas os ovários perdem a habilidade funcional deles. Essa é uma possibilidade também para a amenorreia. Outra possibilidade são os distúrbios do hipotálamo e da hipófise, né? Toda e qualquer doença, né, na região hipotálamo-hipofisária pode levar à deficiência na produção das gonadotrofinas, né, do FSH e do LH, e com isso os ovários vão ficar dormindo, né? Eles vão perder a capacidade funcional porque eles não são estimulados. Então essa também é mais uma possibilidade. Além disso, né, por falar em transtornos da região hipotálamo-hipofisária, a gente tem que lembrar também de uma condição chamada hipogonadismo hipogonadotrófico. Então, hipogonadismo hipogonadotrófico é o termo para todo e qualquer distúrbio da região hipotálamo-hipofisária, levando à deficiência na produção dos esteroides sexuais. E aí, o que eu vou falar agora é do hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. O que é essa condição? Nessa condição, a gente não tem nenhuma doença, nenhum transtorno ali no eixo hipotálamo-hipofisário. Porém, a gente vai ter um distúrbio funcional, uma perda da produção de gonadotrofinas devido a uma condição que pode ser uma doença crônica debilitante, pode ser anorexia nervosa, bulimia, pode ser um estresse, podem ser alterações do peso, né, significativas, desnutrição, o exercício físico excessivo, né, as atletas de alta performance, né, são muito sujeitas, hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Então essa é uma possibilidade também. Outra possibilidade também, quinta possibilidade aqui que pode explicar, né, a amenorreia secundária, seria a sinéquia uterina, né, que seria aquela condição em que você tem fibrose, e aí, por exemplo, né, pós-cirurgias ginecológicas, curetagens, abortos, né, você pode ter a chamada sinéquia uterina, porque as paredes do útero, elas colabam, né, e aí com isso você não tem como a eliminação do sangue na menstruação, no período menstrual. Então essa também é uma possibilidade, né, e a gente vai questionar isso com a paciente na história, né, na anamnese. Então assim, se ela tem um histórico, né, de intervenções ou de procedimentos cirúrgicos, né, na região uterina, então a sinéquia uterina pode estar ocorrendo ali, ser a justificativa para a amenorreia. Então aqui a gente fechou as possibilidades, né? O que pode explicar uma mulher estar em amenorreia há vários meses, né? Uma mulher que já menstruou antes, de repente parou de menstruar e ficou por pelo menos 3 meses sem menstruar, está há pelo menos 3 meses sem menstruar. Então, só aqui reforçando, né? Pode ser gravidez, pode ser hipotireoidismo, pode ser síndrome dos ovários policísticos ou seus diagnósticos diferenciais, né? Hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal congênita, síndrome de Cushing, tumores virilizantes, né? Também pode ser uma falência ovariana primária, pode ser um hipogonadismo hipogonadotrófico e, por fim, pode ser também uma sinéquia uterina. Então, são essas as possibilidades. E aí, de acordo com essas possibilidades, agora a gente tem condições de pensar quais exames complementares a gente precisa pedir, né, para investigar a paciente. Então, olha como que as coisas vão fazendo sentido, né? Porque se você entende os porquês, vai ficando mais fácil. Ao invés de você falar, essa mulher está com amenorreia, deixa eu ver aqui a lista de exames que eu preciso pedir. Olha como que é diferente, né? Você pensar assim, nossa, eu atendi uma paciente com amenorreia, ela está em amenorreia. Quais são as possibilidades de causa para a amenorreia dela? E aí, se eu tenho em mente as possibilidades de causa de amenorreia, eu tenho condições de pensar quais ferramentas, quais exames, quais testes complementares eu devo solicitar para responder às minhas perguntas. Então, assim, a coisa é muito mais
completa. E é assim que é o pensamento, o raciocínio de um especialista. Então, aqui, eu estou aqui para te mostrar como que você evolui, né? Do pensamento de médico generalista para o pensamento de médico especialista. Então, se a gente já tem as possibilidades em mente, olha, eu preciso descartar a gravidez. Então, eu preciso de um beta-HCG. Hipohipertireoidismo também, eu também preciso descartar. Então, pelo menos uma dosagem de TSH. Além disso, agora eu vou abordar as minhas possibilidades. Pode ser síndrome dos ovários policísticos, e aí na própria história clínica, no exame físico, tem coisas que também vão me direcionar nessa possibilidade. Por exemplo, se a paciente tem hirsutismo, né, ou tem manifestações de hiperandrogenismo, isso já é um ponto a mais, né, para se pensar na possibilidade de SOP, lembrando que a SOP é diagnóstico de exclusão, então de toda forma a gente vai precisar investigar as outras condições. Porém, ali na história, como eu estava dizendo, né, a possibilidade de sinéquia uterina, histórico da paciente, né, de intervenções tipo curetagem, aborto, enfim, isso daí um elemento que fala a favor da possibilidade de sinéquias, enfim, exames complementares, né? Então, além do beta-HCG e de descartar disfunção tiroidiana, né, com um TSH pelo menos, o que mais eu preciso? Bom, se eu sei que existe a possibilidade de falência ovariana precoce, assim como existe a possibilidade de defeitos no eixo hipotálamo hipofisário, então assim, na falência ovariana prematura, né, ou primária precoce, o que vai acontecer? O defeito está nos ovários. E se o defeito está nos ovários, então é o ovário que não consegue mais produzir hormônios. O eixo hipotálamo hipofisário é normal. Então, se diminui a produção ovariana de esteroides, o que vai acontecer? O eixo hipotálamo hipofisário vai tentar compensar, né, aumentando a produção de FSH e LH. Então, na falência ovariana primária, o que vai acontecer? A gente vai ter FSH e LH elevados. Enquanto que nas doenças hipotálamo-hipofisárias, seja um adenoma episário, seja uma doença granulomatosa, seja pós uma radioterapia ou intervenção cirúrgica, enfim, ou seja no hipogonadismo hipogonadotrófico funcional, em qualquer das situações em que o defeito está no eixo hipotálamo-hipofisário, a gente vai ter FSH e LH dentro do intervalo da referência, né, ou abaixo dele. Então, as dosagens de FSH e de LH vão nos ajudar a separar, né, em grupos as possibilidades de causa. Então, a gente vai precisar dosar o FSH, o LH. Dosagem de estradiol e de testosterona também são dosagens interessantes, né, porque nos ajudam a verificar, no caso da testosterona, a presença de hiperandrogenismo. No caso do estradiol, a gente verificar se essa amenorreia está relacionada à deficiência de estradiol ou não, né? Então, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos, a gente tem amenorreia, mas a gente não tem deficiência estrogênica, né? Os ovários produzem estrogênio. Então, essas dosagens hormonais vão nos dar um panorama geral. Então, vamos pensar aqui, vamos raciocinar em termos de resultados desses exames. O que a gente pode esperar, né? Então, se eu já tenho em mente as possibilidades do que pode causar amenorreia, eu vou lançar mão das dosagens hormonais para me ajudar nessa investigação. Então, se eu descartei gravidez, descartei distúrbio tiroidiano, vamos olhar para o FSH e LH. FSH e LH elevados, eu vou pensar em falência ovariana primária, né? E aí, o que acontece? Nesses casos, é até interessante a gente repetir, né, a dosagem das gonadotrofinas para confirmar isso, porque daí eu já tenho diagnóstico, né? O diagnóstico é um defeito nos próprios ovários e é por isso que essa mulher parou de menstruar. Ok. Por outro lado, se o FSH e o LH, eles vêm normais ou diminuídos, daí eu posso estar diante de um defeito hipotálamo hipofisário e eu também posso estar diante de uma síndrome dos ovários policísticos, né? Os níveis de LH podem estar elevados na SOP, mas podem estar normais e os níveis de FSH em geral são normais, né? Então, com essas dosagens, o que acontece? Se o FSH e o LH estão dentro do normal ou abaixo do normal, opa, então eu já tenho um direcionamento para o meu
diagnóstico, né, para as possibilidades relacionadas ao eixo hipotálamo hipofisário, a síndrome dos ovários policísticos e os seus diagnósticos diferenciais, inclusive a hiperprolactinemia, né? Pode acontecer por um prolactinoma ou então pode ser uma hiperprolactinemia relacionada, por exemplo, ao uso de medicamentos. E, por fim, a possibilidade de sinéquia uterina, que também vai cursar com dosagens hormonais normais. Tendo isso, então, se o FSH e o LH não são elevados, então uma próxima providência é o dosar prolactina. Inclusive, tem gente que já dosa prolactina junto, né? Com FSH, LH, estradiol, já dosa a prolactina junto, é uma possibilidade também. Mas por que a prolactina vai ser útil? Porque se a prolactina estiver elevada, isso justifica, né, o FSH e LH que ou estão dentro da faixa normal ou estão diminuídos, e isso explica a amenorreia da paciente, né? Hiperprolactinemia é uma causa de amenorreia. E, por outro lado, se as doenças do eixo hipotálamo hipofisário foram descartadas, né? Então, se a prolactina está normal, e aí vai ser necessário realizar um exame de imagem, né, do eixo hipotálamo hipofisário. Se aquela imagem está normal, daí eu tenho aquelas possibilidades, né? A síndrome dos ovários policísticos continua sendo uma possibilidade. A sinéquia uterina também vai ser uma possibilidade. Então, se todas as dosagens hormonais estão normais, o exame de imagem da hipófise é normal, daí a paciente pode ter, né? E ela, principalmente se ela tiver um histórico, né, de intervenções endometriais, né, pode pensar na possibilidade de sinéquia uterina. E aí, para investigar isso, a gente pode fazer o teste da medroxiprogesterona e o teste da estrogênio mais progestagênio, né? Com o objetivo de verificar se essa mulher não vai menstruar, né? Apesar da combinação estrogênio-progestágeno, se mesmo assim ela não menstrua, a gente chega à conclusão de que existe um impedimento mecânico, né? A gente tem uma alteração anatômica que impede a menstruação. Dentro desse raciocínio, né, a gente consegue pensar nas várias possibilidades de causa. A síndrome dos ovários policísticos, que é uma causa comum de amenorreia, como ela é um diagnóstico de exclusão, né? Então a gente vai precisar excluir a hiperplasia adrenal congênita, a síndrome de Cushing, e uma vez que e a hiperprolactinemia, né, principalmente, uma vez que essas condições tenham sido excluídas, se a gente tiver o preenchimento de pelo menos 2 dos 3 critérios para diagnóstico de SOP, a gente vai ficar com esse diagnóstico como o diagnóstico final. Então, assim, o raciocínio, ele segue uma lógica, a gente tem as possibilidades de diagnóstico em mente e de acordo com o resultado das dosagens laboratoriais, aí a gente vai, não, isso aqui está excluído, xizinho. Esse aqui ainda pode ser, não, aquilo ali também não é. Qual o próximo passo? Enfim, dessa forma a gente vai seguindo até chegar a um diagnóstico definitivo. Você está vendo como que dá para aprender a endocrinologia, como que dá para você criar forma de pensamento que te leva, né, ao raciocínio da forma que um médico especialista pensa? Tem que te dizer, isso aqui vai cair na prova do TIM. Tema, investigação e abordagem de amenorreia faz parte do rol de condições que o endocrinologista precisa estar apto, precisa ter habilidade, né? Então, e a prova do TIM, ela vai querer saber se você, que é candidato a especialista, se você tem habilidade de fazer essa abordagem, né, da amenorreia. Então, deixa eu te mostrar uma questão aqui que caiu na prova do TIM de 2019. A questão é assim, era uma questão da prova objetiva. Uma das 10 questões sobre a parte de gônadas, né? Prova do TIM 2019. É uma mulher de 38 anos que apresenta amenorreia há 4 meses. Ela faz uso de amitriptilina 100 mg dia há 2 anos por uma cefaleia crônica que aumentava de intensidade e frequência no período pré-menstrual. Então ela está usando amitriptilina 100 mg e ela está em amenorreia há 4 meses. Ela tem 38 anos. Então veja, isso é uma amenorreia secundária, certo? Logo de cara. Uma paciente com amenorreia secundária. E na história dela, ela usa amitriptilina. Olha, aqui você já começa a pensar, opa, ela tem amenorreia
e ela usa uma medicação que é capaz de provocar hiperprolactinemia, né? Que a amitriptilina é uma droga que vai inibir, né? Vai diminuir o aporte de dopamina lá na hipófise, e isso faz com que a hipófise libere mais prolactina. Então, o uso da amitriptilina pode levar a hiperprolactinemia. E hiperprolactinemia dá amenorreia. Isso você já tem que pensar quando você está vendo a paciente. Muito bem, aí continua a questão dizendo que no exame físico a pressão é normal, IMC é de 22, não tem galactorreia, a expressão mamilar, não tem hirsutismo e tem uma tireoide firme. Está escrito assim, tireoide firme. Então, a gente vai procurar qual a alternativa errada. Veja bem, no exame físico, a gente não encontrou nada relevante, né? Tem o fato de ela não ter hirsutismo, né? O que a ausência de hirsutismo enfraquece um pouco a possibilidade de síndrome dos ovários policísticos, né? Muito embora ela possa ter o hiperandrogenismo laboratorial ainda, né? Ele não fala aqui sobre oleosidade da pele, acne, essas coisas, mas a gente vai inferir que isso não está presente, né? E aí, com isso, mas também não descarta a possibilidade de SOP, mas enfraquece um pouco esse diagnóstico, né? Então, a gente está diante de uma paciente com amenorreia sem hirsutismo. A julgar, então, as afirmações. A letra A diz que a elevação da prolactina pela amitriptilina pode levar à supressão do eixo gonadotrófico e amenorreia. Sim, isso é verdade, né? Então, como a amitriptilina pode diminuir o aporte de dopamina na hipófise, isso pode levar a hiperprolactinemia, e hiperprolactinemia inibe FSH e LH e, portanto, provocar amenorreia. Então, essa letra A está certinha. A letra B diz assim, que deve-se dosar o FSH e, caso elevado, repetir após um mês para confirmar insuficiência ovariana prematura. Sim, isso é verdade, né? Se os níveis de FSH e LH, principalmente os níveis de FSH, estiverem elevados, é interessante repetir essa dosagem, e aí, uma vez confirmado isso, a gente tem diagnóstico de falência ovariana prematura, né? Já que ela tem 38 anos, então antes dos 40, essa condição vai ser chamada de insuficiência ovariana prematura. Então essa também está certinha. A letra C diz assim, diz que qualquer reposição hormonal com estrógeno e progestágeno está contraindicada pela cefaleia crônica. Olha, aí já não é verdade, né? Por quê? Porque a cefaleia crônica não vai ser uma contraindicação para qualquer reposição hormonal, não. Então, assim, essa letra C está falsa. Mas vamos ver a última alternativa, né? Para a gente completar a questão. A letra D. Ela diz que é recomendável a dosagem de TSH e do anticorpo anti-tireoperoxidase. Sim, é muito importante dosar o TSH, né? E aí, como ele coloca, ele não colocou que é indispensável, né? Ele colocou que é recomendável. Então, você dosar também o anticorpo é interessante, né? Porque pode te trazer mais elementos num diagnóstico de hipotireoidismo, né? Poderia justificar a amenorreia também. Então, a letra D está correta. E aí, o que acontece? Então, é assim, ó. Quando o raciocínio vai fazendo sentido, tudo vai ficando mais fácil, né? Até a leitura da questão da prova, das questões, é uma leitura menos ingênua, né? É uma leitura mais global, com um entendimento melhor, né? Quando a gente vai ler uma questão sobre assuntos que a gente não domina, né? A nossa leitura, ela é mais superficial, a gente não consegue, né? Entender bem o que está sendo questionado ali, a gente fica raso, né? A gente não se aprofunda. E quando você tem os conhecimentos sobre aquilo, até a sua leitura é muito mais tranquila, né? Para você fazer o julgamento. Aqui nesse caso a gente estava em busca de uma alternativa falsa, né? Então se torna até mais fácil. Só para você entender isso que eu estou mencionando agora, a última alternativa, a letra D, falava que é recomendável a dosagem de TSH e do anti-TPO, né? Você lê isso com você tem mais leveza, né, na leitura, e você fica atento que ele está falando recomendável, ele não está dizendo que é obrigatório. Então, assim, recomendável é essencial você dosar o TSH. Mas o anti-TPO, ele não vai ser
né, uma dosagem essencial nessa investigação. Mas é recomendável, se for possível realizar, tanto melhor. Então, até para essa leitura, a sua habilidade, por quê? Porque você entende que não é uma coisa assim, você não decorou a lista, né, de exames complementares que você deve pedir, você não decorou um protocolozinho, né? Ah, amenorreia, o que faz? Dosa isso, dosa aquilo, não. Se você fizer assim, provavelmente você erraria essa questão, né? Porque ali no protocolo não vai estar escrito dosar TSH e anti-TPO, né? No protocolo está escrito só dosar TSH. Mas se você tem a compreensão, né, do contexto de por que você dosa TSH, etc e tal, aí você consegue entender que essa pode ser uma conduta recomendável, realmente, né? Então, você tem mais malícia, né, vou chamar assim, na leitura e na interpretação daquilo que está sendo questionado para você. Então, olha, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com outros colegas médicos também interessados na endocrinologia, porque esse é um caminho para que esses conteúdos sejam propagados e que cheguem a mais colegas. Isso aumenta o nosso movimento, isso permite essa forma de pensar, essa bandeira seja levantada por mais pessoas, por mais colegas.